Então, bom dia a todos, na graça e paz. A gente vai agora dar continuidade aqui aos nossos cânones de Dort. E a gente está nos capítulos 3 e 4, que estão juntos aí nos cânones. E a gente vai ler o artigo de número 14. A gente parou no artigo 13 na última aula. Hoje a gente vai ler o artigo de número 14. Então, são os capítulos 3 e 4 e o artigo 14, que é a fé, um dom de Deus. Aí eu vou pedir para o Vitão ler para a gente aí. A fé, portanto, é um dom de Deus, não porque meramente seja oferecida por Deus ao livre-arbítrio do homem, mas porque é de fato conferida ao homem e implantada e infundida nele. Também não é um dom no sentido de que Deus confere apenas a capacidade para crer e aguarda do livre-arbítrio do homem e consentimento para crer ou o ato de crer. É antes um dom no sentido de no sentido de que é Deus quem efetua no homem tanto querer quanto realizar. Quem verdadeiramente faz tudo em todos, que realiza no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Efésios 2:8 e Filipenses 2:13. Então a gente vê aí qual que é o entendimento calvinista sobre a fé, né? A gente, de forma trivial, tende a pensar a fé como uma coisa muito ligada à livre vontade, né? Então, você crê se você quiser. Então, assim, o arminiano ele vai ver o seguinte, ele vai ver a fé como algo proveniente disso aqui, ó, livre vontade. A gente entra naquilo que a gente sempre fala, né? O grande ídolo do arminianismo é o livre-arbítrio. Os arminianos, não é exagero a gente dizer que eles idolatram o livre-arbítrio. Eles veem isso aqui como o ponto fundamental para você crer ou não. Então, assim, para o arminiano, Deus ele oferta a fé à livre vontade, através da igreja, né? Então, você pensa na seguinte circunstância. Você está pregando para alguém e essa pessoa está ouvindo a sua mensagem. Para o arminiano, ela pode crer ou não crer. Então, a fé ela é uma oferta. Ela é ofertada à livre vontade do homem. Então, quem, no fim das contas, é salvo, é a causa da salvação, para o arminianismo não é a graça, se a gente for rigorosamente lógico. Mas é o próprio homem que aceita. Então, o próprio homem que crê. E assim, a gente precisa entender que a fé reformada, ela entende a fé como causa instrumental da salvação. Então, a gente entende a fé como uma causa instrumental. É um instrumento pelo qual a gente é salvo. Isso aqui é o calvinismo. Então, assim, sem crer, você não pode ser salvo. Então, assim, o meio pelo qual você é salvo é pela fé, cara. Você tem que crer. Só que, como a gente entende a fé? Nós entendemos a fé de uma maneira diferente do arminianismo. Tá? Porque o arminianismo, ele entende a fé como proveniente da livre vontade humana. No sentido de que, você prega a palavra e a outra pessoa tem que crer. E é claro que a gente entende que existe um livre-arbítrio humano, como a gente tem falado, né? O calvinismo não negou o livre-arbítrio. Mas a gente entende que esse livre-arbítrio, antes da regeneração, é um livre-arbítrio cativo. Então, se você é depravado, se você é totalmente inclinado ao mal, você é incapaz do bem, cara, como que você pode crer no Evangelho? É aí que vem o ponto do calvinismo, né? Que a fé é um dom. Nós entendemos a fé como um dom. Então, é fundamentalmente um dom. O que é um dom? Um dom é algo que Deus te deu. É algo que é infundido, vocês podem ver, né? Os cânones vão falar que a fé nos é infundida. Então tem um momento que você não crê, Deus foi e te permitiu crer. E te deu a fé e a partir dali você crê. Então isso aqui parece uma diferença sutil, mas ela é significativa. Porque os arminianos, eles restringiram a fé a algo que a pessoa pode ter ou não ter, a depender da sua livre vontade.
O calvinismo não. O calvinismo ele entende a fé como um dom de Deus. E que a gente precisa ter cuidado, gente, que a gente está falando aqui da fé salvífica, tá? Da fé para a salvação. É bom a gente fazer essa distinção, porque existe uma fé que é para a salvação. E já há um outro tipo de fé que é desenvolvido, né? Que está relacionado a essa fé salvífica, mas que ela é desenvolvida no processo da salvação. Aqui, essa fé é a fé que caracteriza um salvo, né? Alguém justificado. Nós somos justificados pela fé. Então, assim, essa fé para termos de justificação, ela é um dom de Deus, cara. Não foi o Vitão que creu em determinado momento. Cara, eu ouvi o evangelho, não, vou crer. Beleza. Existe esse processo. Em algum momento o Vitão foi lá e creu, né? Ele não cria e creu. E esse ato dele crer é um ato real. Não é tipo assim, não se dá por uma necessidade mecânica. É um ato divino. Deus intervém e o Vitão passou a crer com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, né? Ele passou a crer. Mas isso só foi possível mediante um ato divino. E qual que é o versículo que o artigo vai fazer menção? É justamente aquele artigo que o apóstolo Paulo fala, né? Que Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E o apóstolo Paulo está falando aqui que a gente é um espaço vazio. Em outras palavras, né? Em termos filosóficos. Então, assim, você não faz nada aqui. Em termos de crer de maneira salvífica. Você recebe isso, é claro, né? Uma vez que você recebe isso, você vai fazer uma profissão disso. Mas essa fé aqui é um dom de Deus. Então é Deus que dá a fé. Então esse ponto aqui é importante, porque a gente pode falar que os arminianos, embora eles vão falar de justificação pela fé, eles não acreditam, se a gente for bem rigoroso, na justificação apenas pela fé também, né? Se você for olhar para o arminianismo, cara, você elimina a depravação total, ou você enfraquece aquela depravação total, você enfraquece todo o resto, entendeu? Você enfraquece até os próprios dogmas da reforma, né? Porque o arminiano ele pode falar, não, sou justificado pela fé sem as obras da lei. Porque todo protestante vai falar isso, né? Nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Só que assim, a fé, se você olhar bem, na perspectiva arminiana, ela é uma obra. Entendeu? Ela acaba sendo uma obra, porque você tem que crer, né, cara? Não, eu tenho que crer. E essa crença, ela diferencia, ela é suscetível a todo mundo. Tudo acontece por causa do tamanho da sua fé, né? Tem isso também, mas aí a gente está falando aqui da fé para salvação, né? Vamos só... Então, eu tenho fé que eu sou salvo. Essa fé arminiana, ela vem da possibilidade dele ter fé. Não, de ele querer ter fé. Sim, exatamente. É uma coisa que vem da livre vontade. Então, assim, você pregou o evangelho para alguém, a pessoa pode crer ou não crer. Eu quero ter. Ela quis. Ela não quis. E assim, o arminianismo é o precedente para você pensar o seguinte, igual aquele pai do amigo meu, né? Que a gente foi na casa dele uma vez e ele discutiu com um amigo meu, né? Ele falou assim, não, eu tô na igreja porque eu sou bom. Quem tá fora da igreja é mal, entendeu? Eu aceitei. As pessoas que estão drogando, se prostituindo, elas estão lá porque elas querem, entendeu? Eu tô aqui porque eu quero. Isso é uma visão arminiana, né, cara? Ele falou de uma maneira simplória, né? Mas, assim, é a visão arminiana, cara. Eu tô na igreja que eu quis. Eu podia ter negado, né? Mas eu aceitei. Então é uma obra. A fé acaba virando uma obra. Se você parar pra pensar. Oi? Tem a questão da intenção, mas em suma uma obra, né? Porque assim, de fato, né, Deus ele nos ordena boas obras. Tanto que a Confissão de Fé de Westminster ela vai falar que boa obra é tudo aquilo que Deus ordena na sua palavra. E a gente pode dizer que existe uma necessidade de a gente desenvolver a fé. Né? Então, assim, a fé ela precisa ser desenvolvida, mas a fé salvífica ela é um dom, entendeu? Ela é um dom que você recebeu, cara. E acabou, cara. Você está salvo, né? Você, tipo assim, a partir do momento que você tem essa fé salvífica, você está salvo, porque você crê, né? Você crê em Cristo, você crê em Deus. E isso é uma coisa operada por Deus. Então, assim, isso aqui não é uma obra, é um dom de Deus. Mas a fé dos arminianos porque a fé dos arminianos é um negócio que você pode ter ou não ter.
E você pode ter ou não ter numa condição depravada, né? Isso que é o pior, né? Porque a tradição calvinista, ela vai entender que o homem, enquanto afetado pelo pecado, ele não é livre para o bem e para o mal, ele só é livre para o mal. Porque boas obras são aquelas que Deus ordena na sua palavra. E mesmo que o não cristão faça uma coisa boa, ele está usando um dom dado por Deus, né? Porque ele, sendo não cristão, ele está em desobediência a Deus e se vangloriando disso. Então, por melhor que seja essa obra aos olhos humanos, ela se torna uma má obra. Então, assim, a situação do arminianismo é realmente de não dar a devida base para a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé, ela requer que você creia na fé dessa forma aqui. A fé como um dom de Deus. A gente está falando dos luteranos, né, e tal, antes. O Lutero, por exemplo, ele cria nisso. Né? O Lutero, ele cria que a fé é um dom de Deus. Agora, tu vai ver os luteranos hoje, cara. Os luteranos hoje, eles já têm uma teologia meio complicada, né? Alguns vão falar, esses dias eu estava ouvindo, né, um trecho de um luterano, e eu nem aprofundei, porque eu realmente, assim, eu não tenho muito interesse nesse negócio de luteranismo, sabe? Esse luteranismo bem nada a ver, sabe? Mas assim, um luterano, ele falou, a gente não é nem calvinista, a gente não é nem calvinista nem arminiano. Nós acreditamos na predestinação, mas a gente também não é igual aos calvinistas, né? E cara, entendeu? Você vê que assim, o que Lutero desenvolveu lá atrás, acabou enfraquecido. Acabou enfraquecido, né, mediante todas as mudanças que o luteranismo teve, né? Mas assim, a fé é um dom de Deus, cara. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Então, assim, há uma perspectiva segundo a qual a fé é meramente uma expressão da livre vontade, que é a visão arminiana, e essa visão aí que a gente está passando. Então é isso, gente. Esse artigo, ele vai falar, né, que a fé, ela não apenas é um momento, né, que você crê, como é dito aqui, não é um dom no sentido de que Deus apenas concede poder para crer e depois espera da liberdade do homem o consentimento para crer, o ato de crer. Então, assim, Deus, ele efetua no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Então, assim, Deus faz tudo no que tange a essa fé. Agora vamos para o artigo número 15 aí. Então, lê para a gente aí, por favor. Artigo 15. A atitude correta quanto à graça imerecida de Deus. É o título. Deus não deve tal graça a ninguém. O que poderia Deus dever ao homem? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para se por ele ressarcido? O que poderia Deus dever a quem em si mesmo nada tem senão pecado e falsidade? Portanto, aquele que recebe essa graça é devedor e deve render eternamente gratidão somente a Deus. Mas quem não recebeu essa graça não tem o menor interesse por essas coisas espirituais e está satisfeito com o que possui, ou vangloria-se com a falsa segurança de ter o que não tem. Além disso, quanto aos que professam eternamente sua fé e corrigem a sua vida, devemos julgar e falar de forma mais favorável, de acordo com o exemplo dos apóstolos, pois não conhecemos o íntimo recôndito do coração. Quanto aos que ainda não foram chamados, devemos orar a Deus em favor deles, pois Deus é quem chama à existência as coisas que não existem. Quanto a nós, não devemos jamais nos vangloriar como se nós fôssemos melhores do que eles. Romanos 11:35, Amós 6:1, Jeremias 7:4, Romanos 14, verso 10, Romanos 4, verso 17 e 1 Coríntios 4:7. Essa sua aí tem mais versículo, né? A minha só tem esse Romanos 11, verso 35, né? E esse aqui é um artigo que vamos quebrar em partes, né? Que tem umas coisas muito interessantes aqui. A primeira delas, já falamos que Deus simplesmente não deve nada a ninguém, né? Deus não deve essa graça a todos os homens. Então, vocês podem ver que um argumento que os arminianos usam muito contra o calvinismo se Deus não salvou todos, ele estaria sendo injusto. Né? Então, se Deus elegeu uns e outros não, ele é injusto. E assim, a Bíblia já acaba com isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala, né? Pode o vaso de desonra reclamar com o oleiro porque me fizeste assim?
Porque Deus não deve nada a ninguém. Né? Deus é que deu tudo pra gente, Deus que nos criou. Então, assim, e nós somos condenados baseados nas nossas próprias obras. Então, Deus simplesmente não deve nada a ninguém. Né? E assim, a gente, enquanto salvos, devemos ser gratos a Deus, né? Então, aqui é dito, né? Aquele, portanto, que recebe essa graça deve render eterna gratidão a Deus. Ó, então, os salvos devem ser gratos. Então, o calvinismo ele gera isso, né? Ele gera esse sentimento de humildade. Embora os arminianos tenham criado um estigma de que não, se você é eleito, você se acha. Não, os salvos eles devem ser gratos a Deus, porque Deus não deve nada a ninguém. E aqui, ó, seguindo, olha o que é dito, né? Porém, quem não recebe essa graça, não valoriza essas coisas espirituais e tem prazer na sua própria situação ou em uma falsa segurança, em vão se gaba de ter o que não tem. O que aqui os cânones estão dizendo, gente? Eles estão dizendo que há pessoas que já naquele tempo usavam essa doutrina da predestinação como uma forma de se envaidecerem. Né? Então, ó, aquele que recebe essa graça, quem não recebe essa graça não valoriza as coisas espirituais. Quer dizer, não, desculpa, gente, fiz uma confusão aqui. Então aqui está falando de quem não recebe essa graça, ou seja, o ímpio. Não valoriza essas coisas espirituais, tem prazer na sua própria situação ou em uma falsa segurança e vão se gaba de ter o que não tem. Então existem pessoas que vão negar isso. Vão negar que você é salvo mediante a graça. Então essa pessoa rejeita, né, essa doutrina, porque essa doutrina ela realmente humilha o homem, humilha o ego do homem. O homem, ele, uma vez que se encontra numa situação de pecado, não tem o que fazer para ser salvo. Né? Ele, assim, se encontra numa situação tal de depravação que ele só é livre para o mal. E tendo rejeitado essa graça, ele se envaidece. Ele vai falar assim, não, eu não preciso disso. Eu não preciso disso porque eu já sou uma pessoa boa, né? Que nem tem determinada pessoa da minha família que fala, pô, eu sou uma pessoa boa, não sei o quê, cara, e tal, cara. Eu não preciso desse negócio de religião muito a fundo. Então você vê o quê? Uma arrogância, né? E tem aqueles que, como os cânones vão dizer, se apegam a uma falsa segurança. Ou seja, eu estou bem, cara. Eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso me agarrar à graça de Deus, né? Para ser salvo, né? Então, assim, a gente vê que existem aqueles que vão achar que está tudo certo. Ó, que não valoriza essas coisas espirituais e tem prazer na sua própria situação ou em uma falsa segurança. E eles em vão se gabam de ter o que não tem. Então essas pessoas elas estão se gabando de uma segurança que elas não têm. Porque a partir do momento que elas morrerem, elas já vão enfrentar o juízo. E na ressurreição vai ter o juízo final. Além disso, quanto aos que manifestam sua fé e corrigem suas vidas, não devemos julgar e falar de maneira mais favorável, de acordo com o exemplo dos apóstolos, pois não conhecemos o âmago dos corações. Então aqui, o que os cânones estão dizendo? Os que manifestam sua fé e corrigem suas vidas. Então tem pessoas que em algum momento vão fazer a profissão de fé e vão começar a corrigir suas vidas. Né? Então, assim, essas pessoas, nós não podemos afirmar, né? Tal pessoa está salva. É claro que existem frutos que uma pessoa, uma vez convertida, começa a manifestar com o tempo. Então a pessoa entrou na igreja. Até que ponto que eu posso dizer que ela é salva? Nós não podemos afirmar categoricamente, fulano é salvo. Mas a partir do momento que ele começa a frutificar, a andar como cristão, nós o temos como irmão em Cristo. E se ele faz a profissão de fé, ele é batizado, né? Faz a profissão de fé. No caso, faz a profissão de fé e é batizado se ele for adulto, né? A criança, a primeira é batizada, depois faz a profissão de fé. Nós entendemos que a pessoa é irmã, né? Está dentro da comunidade de fé, está dentro do pacto da graça, e assim nós a temos como irmão em Cristo. Mas nós não sondamos os corações, né? Nós não sabemos se no íntimo a pessoa é salva ou não. E aqui os cânones vão contrastar a gente, com os apóstolos, né? Porque os apóstolos, né, eles tinham esse dom dado por Deus.
E a seguir ela fala, quantos que ainda não foram chamados, devemos orar a Deus em seu favor, pois Ele é quem chama à existência as coisas que não existem. Então, assim, a pessoa que não é salva, a pessoa que é ímpia, a gente tem que orar pela conversão dela. O que cabe a gente é isso. Por mais ímpia que ela seja, nós devemos orar pela conversão. Porque, como é dito aqui, ó, Deus chama à existência as coisas que não existem. E então, assim, ó, você conhece alguém que está longe dos caminhos de Deus, né, que está distante do Senhor. Você tem que orar pela conversão dessa pessoa, por mais ímpia que ela seja. E por fim, ó, aqui o artigo 15 só ressalta, ó, de maneira alguma podemos ter uma atitude orgulhosa para com eles. Então, a graça que nós recebemos não é um motivo para a gente se orgulhar. É muito pelo contrário, é um motivo para a gente ser humilde e gratos, né? Gratos e humildes, né? Vou botar aqui porque é um dom de Deus, né? Então, assim, graça, por definição, é um favor imerecido. Nós recebemos a fé pela graça. Então é isso, gente. Esse artigo, basicamente, ele vai falar, né, sobre a atitude cristã com relação à graça imerecida de Deus, né? Porque graça já é, por natureza, algo imerecido, é um favor imerecido. Então, Deus não deve nada a ninguém. Deus dispensou a sua graça sobre alguns e aqueles que a receberam devem ser gratos e humildes. Devem orar pela conversão dos ímpios. Não devem se ensoberbecer da sua posição e devem ter em mente, né, que a gente tem aí uma posição como embaixadores de Cristo, né, pregando isso, né, pregando a palavra para que as pessoas... Então, pessoal, vamos para o artigo 16 aí. Lê para a gente aí, Vitão. Artigo 16, a vontade do homem não é eliminada, mas é vivificada. Título. Apesar de sua queda, o homem não deixou de ser homem, dotado de inteligência e vontade. E o pecado que impregnou toda a raça humana não privou o homem de sua natureza humana, mas trouxe sobre ele a depravação e a morte espiritual. Assim também a graça divina da regeneração não atua sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs, e não elimina a vontade e as suas propriedades nem coage violentamente, mas torna-a espiritualmente viva e sara e corrige de modo agradável, ao mesmo tempo poderoso, a subjuga. O resultado é que, onde antes dominava totalmente a rebelião e a resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência que é a verdadeira renovação e libertação espiritual da nossa vontade. Mas se o maravilhoso autor de todo o bem não tivesse nos conduzido dessa maneira, o homem não teria a menor esperança de erguer-se da sua queda mediante seu livre-arbítrio, o qual, quando ele ainda estava de pé, o lançou na perdição. Então, pessoal, aqui a gente tem um artigo muito importante, que ele vai falar que a vontade do homem... A vontade do homem não é destruída com a graça. A gente está nesse aqui. Acabei de ler esse agora. Oi. A igreja tem acesso ao texto? Como assim? Não entendi. Que está estudando na escola bíblica? Vocês compraram algum livro, alguma coisa? Não. São os cânones de Dort mesmo. Não entendi sua pergunta. A igreja teve acesso a algum livro, algum texto? Não. É só as aulas mesmo. É só os cânones expondo mesmo, entendeu? Ah, tá. Não ia querer comprar. Aí no caso é bom esse livro igual do Vitão aí, sabe? Esse livro do Vitão aí é bom, ajuda, né? A vontade do homem, ela não é destruída. Então, pessoal, não é destruída com a graça. Vontade ou intelecto, tá, gente? Porque, existe um espantalho aí muito comum contra o calvinismo, que é o seguinte. O calvinismo, ele torna o homem robô. De vez em quando, vira e mexe, você ainda escuta algumas pessoas falando isso, né? Se existe predestinação, então o homem é um robô. Deus criou o robô. E não. O homem é um ser dotado de vontade e intelecto. Então a gente tem uma antropologia bíblica que admite que o homem, né, ele tem vontade e intelecto. O homem depravado, ele tem vontade e intelecto. A vontade não é eliminada,
do homem depravado. Tampouco seu intelecto. Só que, na condição, depois da queda, vamos aqui falar só depois da queda, né? Essa vontade é inclinada ao mal, né? Ao mal. E esse intelecto, ele é totalmente cegado, ele é cegado para o bem. Então aqui você tem... Nossa, minha letra tá horrível, gente. Acredita que aqui está inclinado ao mal. Então a vontade do homem está inclinada ao mal, o intelecto ele é cego para o bem, ou seja, o intelecto ele não vê Deus. Esse aqui é o estado do homem depois da queda. Então a gente tem uma vontade cativa, né, parafraseando Lutero, e nosso intelecto ele não tem o conhecimento de Deus. Né? Antigamente os escolásticos eles falavam muito sobre como que o intelecto é o que vê Deus, né, efetivamente. Né? Então a partir da regeneração, nossa vontade ela se torna, né, inclinada ao bem. Porém, claro que eu não vou botar aqui, ó, vou botar contra a antiga natureza. Então, assim, você uma vez que é regenerado, tem a sua vontade transformada, né? Sua vontade inclinada ao bem, inclinada a servir a Deus. E o teu intelecto, ele vê Deus, né? A gente contempla Deus, né? É claro que não vê Deus face a face, mas tem um conhecimento de Deus, né? Ver Deus face a face só na glória, né? Deixa eu especificar aqui, ó. Alguns até acreditam que a gente pode tocar Deus, né? Mas... aí... Não, isso aí é absurdo, né? Assim, uma coisa é Cristo. Cristo, ele é a expressão exata de Deus, né? Só que, assim, nós vimos Cristo no sentido de conhecer a sua manifestação, saber que o Verbo se encarnou, mas isso não é ver o próprio Deus, né? Mas é ter um conhecimento de Deus mediado por Cristo, né? A gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala, né, que quem vê a mim vê o Pai. Né? Então, quem olha para Cristo vê o Pai. Nós conhecemos a Deus a partir da manifestação de Cristo. Mas aqui a gente está falando de ver Deus no sentido de conhecer Deus, né? Ter um conhecimento de Deus. Isso aqui nos é dado após a regeneração. Agora, olha o que os cânones estão dizendo, ó. O homem não deixou, apesar da queda, de ser dotado de intelecto e vontade. Então, intelecto e vontade continuam existindo, mesmo depois da queda. Mas estes são afetados, né? Afetados pelo pecado. Então, você tem depravação e morte espiritual. Isso aqui, gente, é depravação e morte espiritual. O homem ele tem a sua vontade cativa, tem o seu intelecto cegado. Cegado para o bem, cegado para Deus. Então, o que acontece na regeneração? A vontade do homem, ela se torna inclinada agora ao bem. Por quê? Porque agora você quer buscar Deus, você quer as coisas de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo ele vai falar, né? Que o bem que quero. A gente tem que entender. As pessoas lembram muito aquela parte, né, do esse eu não faço, né? Mas aí já é intenção com a natureza decaída. Então, assim, mas eu quero o bem. A partir do momento que você é regenerado, você passa a querer o bem. Então, tua vontade é restaurada. E você vê Deus, né? No sentido de você ter um conhecimento de Deus. E nada disso é eliminado no processo de infusão da graça que é tratado no artigo 14. Então, a gente não entende que a predestinação ela acontece com robôs, né? Mas acontece com seres humanos, dotados de vontade e intelecto. Aí, assim, o que vai dizer a seguir, né? Vai falar, ó, graça... Aí que primeiro vai falar, né, que ela não age sobre os homens como se fossem máquinas ou robôs, e a graça a faz viver espiritualmente, traz a cura, corrige e a dobra de forma agradável ao mesmo tempo poderosa. Então, assim, a gente é curado, é efetivamente restaurado dos impactos da queda que nos impediam de ver Deus, né? Nos impediam de servir a Deus, nos impediam de realizar boas obras. Então, assim, a gente hoje é capaz de realizar boas obras, ainda que essas boas obras elas tenham um grau de imperfeição. Deus as aceita e as aprecia.
né, como a gente tratou em Westminster. Como resultado, onde dominava a rebelião e resistência da carne, agora pelo Espírito começa a prevalecer uma pronta e sincera obediência. Então aqui, ó, isso aqui que a gente está falando, né? Agora nós estamos guiados pelo Espírito Santo, né? E pelo Espírito Santo nós obedecemos a Deus, né? Nós podemos obedecer a Deus de maneira devida. Aí aqui vai falar, ó, esta é a verdadeira renovação espiritual e liberdade da vontade. Se o admirável autor de todo bem não agisse desse modo conosco, o homem não teria esperança de levantar-se de sua queda por meio de sua livre vontade, pela qual ele, quando ainda estava de pé, se lançou na petição. Isso aqui é muito importante para a gente fechar esse artigo, que é o seguinte: se não fosse a graça, o homem permaneceria no seu estado de queda. Ele não teria o que fazer. Então, assim, diferente do que o arminiano diz, que é possível você aceitar o evangelho a partir do seu livre-arbítrio, crendo, a Bíblia diz o exato oposto. A Bíblia diz que o homem ele se encontra em tal estado de depravação que não há o que ele fazer. Então a gente, enquanto calvinista, acredita na depravação total. Agora, se você coloca na livre escolha uma possibilidade de qualquer um ser salvo, como dizem os arminianos, você está negando a depravação total. Então, é aquilo que eu tenho batido muito nessa tecla que é importante, gente. Se você afirma a depravação total de maneira bíblica, por tabela, todos os outros pontos do calvinismo eles aparecem. Porque se o homem é totalmente depravado e há possibilidade de salvação, que a Bíblia fala, né? Existe salvação. A salvação dispensada a alguns, não a outros. Aí você começa a entender, pô, mas por que uns são e outros não são? Se o homem é totalmente depravado, a depravação é uma implicação lógica. É claro, a Bíblia tem vários textos que falam explicitamente de predestinação, mas a predestinação, se você só afirmar a depravação total e entender que há salvação, ela já surge por tabela, entendeu? Ela já surge por tabela. Então a gente não entende, como os arminianos, que a salvação era uma coisa que vem da livre vontade. Nós entendemos que existe a pregação do Evangelho. Então o Evangelho tem que ser pregado a todos. Nós, enquanto igreja, temos o ofício de pregar, de anunciar o Evangelho. A gente tem que lembrar da cadeia de ouro da nossa salvação, né? Que eu sempre boto, hoje eu não vou botar aqui não, porque acabando a aula, né? Mas acho que Dantes predestinou, Dantes chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. Então, assim, você precisa ser chamado. E esse chamado, ele se dá mediante a pregação do Evangelho. Então, a gente realmente oferece o Evangelho. E o ímpio, ele aceita. Mas quem gerou isso nele? Foi o próprio Deus, né? Porque a fé é um dom de Deus. Pode falar, então. Não, tu lembrou de uma coisa, né? Que esses dias eu vi uma influenciadora também falando uma besteira, né? Contra os cristãos. Falando que você pregar, pela lógica cristã, é a maior injustiça que você pode estar fazendo com ele. Porque se tu falar, você está condenando ele ao inferno. Porque se ele for morrer inocente, ele tá salvo, cara. É melhor não pregar. Cara, sim, isso é um erro assim. Deus é bom, vai entender que ele não ouviu, né? Isso é um erro crasso, né? E assim, para você ver como é que isso aí está distante da fé cristã, eu até já falei isso em outras aulas, né? Os pais da igreja, por exemplo, eles achavam que um bebê, se ele morre sem se batizar, ele vai para o inferno. Sim. Assim, eu não tô falando que eu concordo com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que era a visão da igreja primitiva, né? E tem um filme muito assustador com isso, que um desses homens, né, da época das supertrevas, ele já parte da reforma, não lembro qual foi, ele chega numa comunidade e vê uma mulher correndo de um lado para o outro, procurando o filho dela desesperadamente. O filho nasceu e morreu, não foi batizado. E ela era muito pobre, não tinha dinheiro para pagar o batismo. E aí ele perguntou: por que essa mulher está correndo desesperada? Ela está procurando as mãos sujas de terra para buscar pendurados. Porque para ela, se ela achasse a alma do filho, que estava penando, a alma do filho estaria penando, ela iria batizar pelo menos a alma do filho. Assim, eu sei que a gente hoje acha engraçado, né? Mas o limbo que a Igreja Católica inventou é uma forma de você tentar lidar com isso, né?
Porque, pô, é difícil tu falar que, assim, um filho de... Assim, o filho do não cristão, eu sempre falo que eu não sei o que acontece com os filhos dos não cristãos, cara. Porque, assim, a CFW, ela diz que os filhos dos cristãos, eles são salvos, né? Porque eles estão dentro da aliança. Mesmo que não se batizem. É claro que negligenciar o batismo é um pecado, da perspectiva presbiteriana. Então, você tem um filho, você tem que batizar ele. Né? Não batizar a criança, a gente entende, enquanto presbiteriano, que é um pecado. Ou seja, os batistas estão pecando pra caraca, né? Quando deixa de batizar o filho, né? Mas, enfim, né? A gente entende que é um pecado, mas não entende que, assim, se a criança nascer, morrer sem o batismo, ela vai ser condenada. Nós entendemos que a criança, ela, por conta dos pais, né, por estar inserida na aliança, ela é salva. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu sempre trago esse exemplo à tona? Porque o debate de Agostinho com o Pelágio, que é assim, a manifestação mais antiga desse debate, que a gente tem entre calvinismo e arminianismo, Agostinho usa esse argumento para acabar com o Pelágio. Foi o argumento que Agostinho utilizou que derrubou o Pelágio. Né? Porque na época todo mundo batizava criança, não existia essa palhaçada de criador batismo, entendeu? Esse negócio de, não, depois eu crio, eu vou me batizar. Essa palhaçada que os batismos, não tinha essa pataquada batista. Todo mundo batizava criança. Incluindo o Pelágio, né? Pelágio batizava criança. Né? Pelágio, ele entendia que o batismo é uma coisa importante. Né? Só que aí o Agostinho pegou o Pelágio, porque ele falou, pô, Pelágio, mas se as pessoas não nascem no pecado, por que vocês batizam a criança? Por que serve o batismo? Aí não tinha explicação, né? Porque, pô, se a pessoa não nasce no pecado, por que tu vai batizar, né? Então, assim, hoje, é claro, existem outros argumentos que a gente usa contra o pelagianismo, contra o arminianismo, mas esse foi o grande argumento de Agostinho, tá? Mas por que é importante a gente resgatar esse argumento? Porque a igreja entendia, desde os seus primórdios, que o homem nasce com pecado, entendeu? Ele nasce pecador. Então não existe esse negócio de gente morrer inocente. Cara, se você morreu e não ouviu o evangelho, ou ouviu um falso evangelho, eu já ouvi muito esse argumento também, mas esse evangelho que é pregado por eu é um evangelho falso. Então, assim, eu morri sem conhecer, eu não sabia. Mesmo se a pessoa nunca tiver ouvido o evangelho. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 1, né? Que os atributos de Deus são manifestos, né? São manifestos sobre os não cristãos. Então, os não cristãos, eles têm um conhecimento de Deus. Não é um conhecimento de Deus salvífico, mas tem um conhecimento de Deus. E eles pecam contra esse conhecimento. Pecam contra esse conhecimento. Agora, tu imagina a pessoa que ouviu o evangelho e rejeitou. Aí, cara, não tem essa conversa. Não sei o quê. Fulano era inocente. Ninguém é inocente. Todos nós herdamos primeiro o pecado original de Adão, né? Inclusive crianças. Eu vejo algumas pessoas falando por aí, né? E eu sei que essa fala, ela pode ter algumas nuances, sim. Mas ela está errada. Tem gente falando que Agostinho que inventou a doutrina do pecado original. Agostinho não inventou. Ele sistematizou, porque antes dele as pessoas já batizavam a criança. Só que tu batizar a criança, já acabou com esse negócio de não tem pecado original. É por isso que eu falo, cara, o pedobatismo é tão importante, cara. Entendeu? Eu sei que às vezes parece que eu sou meio chato com isso, né? Mas é importante porque, cara, não existe fé reformada sem pedobatismo, cara. Não existe essa palhaçada de batista reformado, entendeu, cara? 1.500 anos de história e os batistas vai falar que nunca existiu batismo infantil, pois assim, é meio cara. complicado, Não né? existe esse negócio de querido batismo, é um desvio, cara. É um negócio, assim, seríssimo, entendeu? Seríssimo. Quando eu saí da Batista, um pastor muito amigo meu, ele falou brincando, nós somos muito amigos mesmo. Sim. Ele virou e falou, e aí, Aline, não sei o que, papai perguntou alguma coisa dele. Então, eu agora estou na presbiteriana. Eu estava falando com a irmã, né, que eu sempre tive a teologia reformada no meu coração, mas eu vim de 3 gerações arminianas. Então, eu fui essa criação e foi essa igreja onde eu fui criada, né? Aí depois, ele falou assim, ai, Aline, que bom que a Sofia já tá grande, né? Você não vai ter mais filho. Foi isso que ele falou. Ele falou brincando, mas sabe aquela brincadeira blasfemo, né, cara? Cheia da verdade dele. Assim, né? Então, vamos conversar sobre isso mais tarde. Ele, não, só tô brincando. Eu falei,
Né, cara? O problema dos batistas, assim, é que, assim, eu falo mal dos batistas, mas os batistas também falam mal da gente. Só que, assim, a gente tá certo e eles estão errados. Entendeu? Eles estão errados. Não, assim, eu tenho certeza absoluta, gente, assim, eles estão completamente errados, cara. Não, mas eu Não saí da igreja existe dando a nada carta do falando isso. Falei, irmãos, como vocês sabem, há muito tempo, né? Eu falei mesmo a razão que eu vim pela Batista, mas assim, não preguei para eles. Mas falei que a razão era essa. E tá tudo bem, irmãos. Sim, sim. Não, eu tenho alguns amigos batistas, né? Só que, assim, é difícil porque, por exemplo, você vai lidar com o batista, vamos supor, os batistas que se dizem reformados, né? Agora nem fala esse termo, né? Acho que o termo mais correto para se referir aos batistas que se dizem reformados é batistas particulares, né? Que eles seguem a confissão de Batista de Londres, né? Aí, assim, os batistas particulares vão pegar tudo da fé reformada, menos o Pedro Batismo. E, cara, eles perdem o que eu entendo, cara, que, assim, historicamente, claro, hoje a gente tem outros argumentos para isso, cara, foi o maior argumento contra o pelagianismo, né? Que é a base do arminianismo. E você olha para o arminianismo nada mais é do que uma volta ao pelagianismo. É isso, entendeu? O ponto de Pelágio está muito bem representado nas posições dos remonstrantes. Então, assim, o pedobatismo ele é uma coisa muito importante, porque é uma prática que está bem estabelecida na história da igreja. Você tem aí milênios a igreja batizando criança, e de repente chega os batistas e fala que não, né? Não é assim. Na verdade, não começou com os batistas, começou com os anabatistas, pior ainda, né, cara? Batista já é ruim, mas lá na Batista, aí, meu Deus do céu, acho que cara, já é demais, né? Mas começou com eles, né? E assim, por que é tão importante a gente olhar para a prática da igreja? Porque antigamente não se fazia teologia como a gente faz hoje. Antigamente, a teologia, ela vinha da liturgia. A igreja tinha uma liturgia, ela fazia teologia em cima dessa liturgia. Hoje é difícil para a gente pensar isso, né? Pô, a gente pega nosso culto e pensa na teologia baseada no nosso culto. É hoje muito atípico. As pessoas tendem a pensar a teologia de forma muito divorciada da liturgia. Mas os antigos não, eles pensavam teologia a partir da liturgia. Como é que é a minha liturgia? A Escritura manda eu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou batizando as crianças. Está todo mundo batizando criança. E, para que você batiza? O batismo, ele simboliza o que? A circuncisão e o novo nascimento. E uma ressurreição espiritual. O batismo ele está associado a uma ressurreição espiritual. Mas por que tu tem que ressuscitar se tu já nasce bom, entendeu? Não tem razão, entendeu? Então, assim, o batismo só era para vir depois, mas a igreja inteira batizava a criança. Por quê? Porque entendia que até crianças nascem no pecado. Então, você precisa da graça. Não tem como ser salvo sem a graça. Isso tudo que a gente está falando se entrelaça perfeitamente aqui, ó. Você nasce totalmente afetado pelo pecado. É isso que é depravação total. Depravação total é todas as faculdades do homem são afetadas pelo pecado. Então você nasce desprovido de qualquer condição de ser salvo. A graça é a razão pela qual nós somos salvos. Mas assim, realmente um tanto inusitado, né? Quando você olha pro fenômeno dos batistas particulares, né? Porque eles, assim, vão falar, não, a criança nasce no pecado. Ok, aí tu deixa ela lá na igreja, né? Um tempo, né? Um tempo no pecado e tal, né? Sem ter, né, o rito do batismo, aí eles inventam, é claro, eles inventam subterfúgio, né? Vai chamar a criança lá na frente, vai fazer outras coisas, né? Vamos ser abençoados. Vamos ser abençoados. Por quê? Porque mesmo filhos de pais crentes, eles concebem uma criança que nasceu no pecado. Né? E como que você lida com pessoas que nasceram no pecado? Você prega para elas, né? Só que a criança, ela não tem consciência para ouvir. Mas ela já nasceu no lar cristão, né? E o meio em que você nasce é parte do que você é. Então a gente entende, quanto presbiteriano, que a fé dos pais é comunicada aos filhos, mas a justificação, ela continua sendo pela fé. O batismo tem uma associação, não é como os batistas dizem, com a fé,
na medida de que os sacramentos são só para a igreja. Então você tem esse sacramento ministrado aí às crianças. Então, pessoal, a gente tem que encerrar, né? Porque a gente começou um pouquinho mais cedo, mais tarde hoje, né? Então, assim, a gente vai encerrar aqui, né? E na próxima aula a gente vê o artigo 17.